E aí, galera, boa tarde. Que honra, que legal. Várias pessoas aqui para escutar um pouco desse bate-papo com meu parceiro aqui, o Lucão. Mas vamos lá. Quero trazer um conteúdo aqui para vocês de valor que seja possível que vocês apliquem. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ver aqui o que a gente vai trazer e vão refletir de tal maneira que vão entender que podem colocar sim no negócio de vocês. Rapidamente. Eu sou o Gabriel Bólico, trabalho com e-commerce desde 2009. A gente já chegou a ter um resultado de mais de 200 milhões em vendas no ano. E lá no começo, o que eu buscava era liberdade. Para simplesmente, não estou falando, quero viajar pelo mundo, blá, 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 não sei o quê. Não, eu queria ter uma independência e isso acabou acontecendo mais do que eu esperava. E meu Instagram está aparecendo aqui, @GabrielBólico, para quem não me segue depois acompanhar lá. No final do dia, eu sou empreendedor, como todos vocês que estão aqui buscando um novo caminho. Agora, Lucão. Esse teu nome aqui é embaçado, mas... Alô. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra. Bom, quem adivinhar meu sobrenome, exceto os que sabem, vai ganhar um bônus depois lá. A gente coloca lá algo lá para bonificar quem quiser. Mas, estou brincando, meu nome é Lucas Schwistenberg, sobrenome alemão. Um pouquinho complicado. Eu trabalho com e-commerce. Eu montei o primeiro e-commerce da minha mãe em 2010. Eu sou especialista em publicidade, tá? Eu trabalho com o Mercado Livre há mais de 10 anos. Eu tive o privilégio de tocar uma operação de tecnologia, uma das maiores do país. Eu tive o privilégio de aprender um pouco mais sobre comercial, sobre publicidade, sobre Mercado Livre, que eu negociava diretamente com os marketplaces. E vai ser uma honra dividir o palco com o meu amigo Gabriel. E eu tenho certeza que vocês vão extrair muitas coisas incríveis daqui para vocês levarem para a operação de vocês, para que vocês possam impulsionar a operação de vocês também. Fica à vontade. Legal. Eu sempre gosto de trazer essas fotos, porque eu tenho de empreender no sangue. O meu pai, ele teve peixaria, ele teve bar, ele teve gráfica. Quem aqui trabalha com algum familiar, que seja esposa, marido, irmão? Olha quantas pessoas ergueram a mão. Qual que é o ponto aqui? A gente vai mostrar uma estratégia que ela é um pouco mais avançada e eu tenho certeza, tem gente que vai olhar e falar assim, puta, eu não vou conseguir fazer isso. Isso está muito distante da minha realidade. Tudo tem um começo. Assim como eu comecei devido a uma crise familiar e financeira muito grande. Então, eu tenho certeza que dependendo do nível que você está, e a gente vai falar sobre níveis, mesmo que pareça um pouco distante para alguns, a estratégia que a gente vai mostrar aqui, ela é verdadeira e é perfeitamente possível. Enfim, a gente vai chegar no ponto. Bom, só mostrar para vocês rapidamente um pouco também da minha história, né? Ali no fundo está o meu saudoso pai, que eu já aprendi há alguns anos. E nós empreendemos desde pequeno na nossa casa. Meu pai era vendedor de imóveis, a minha mãe vendedora de roupas. E eu quero mostrar um pouquinho ali o primeiro e-commerce que eu montei em 2010, na verdade, você vai lá no Demforest, faz o download, né, coloca dentro do Blogspot e você chama de e-commerce. Foi basicamente isso que eu fiz com os remédios de emagrecer da minha mãe, que não funcionou muito bem para mim, mas dá para ver que funcionava quando eu estava fazendo o site ali na direita, que eu estava um pouquinho mais magro, né? Mas para mostrar para vocês que aqui a gente não somos pessoas de palco, somos pessoas de operação, que vemos todos os dias a operação. E é exatamente o que o Gabriel vai falar aqui daqui a pouco, é exatamente sobre isso, que é um gancho mega importante, que é potencializar usando uma estratégia que só hoje grandes lojas usam e que está acessível para você, às vezes você nem sabe. Né? Para falar um pouquinho, queria que você pudesse falar um pouquinho sobre as fases dos negócios, acho bem importante. Boa. Vamos lá. Aqui, 3 fotos que eu sempre uso, que uma coisa legal da minha jornada é que eu sempre tirei fotos, sempre registrei, e isso ilustra bastante. Eu tenho quase 36 anos, comecei lá com uns 19. A primeira foto ali foi justamente na copiadora, que meu pai tinha. As coisas foram acontecendo. 6 anos depois, a foto do meio, que foi quando a gente já estava organizando processos, parte logística, desenvolvendo algumas coisas, iniciando as primeiras parcerias. E ao final, ali, 2023, mais ou menos, quando a gente já estava com a Operação Paraná, Santa Catarina, São Paulo. É uma longa história resumida aqui em 3 imagens. Eu quero mostrar não só a operação. Alguém lembra dessa tela do Mercado Livre? Levanta a mão aí, quem que lembra dessa tela.
Ah, tem bastante gente dinossauro de Mercado Livre aqui, já encontrei alguns aqui. Eu queria mostrar um pouquinho de como a gente trabalhava no Mercado Livre em 2015. A gente já era Platinum em 2015 no Mercado Livre, onde eu tive o privilégio de começar uma operação do zero. E nessa empresa a gente fez 9 CNPJs se tornarem Mercado Líder Platinum, né? E com a estratégia que nós vamos falar aqui, e eu coloquei uma foto ali da operação, vou colocar logo depois, mas mostrando um pouco da evolução de uma marca dentro do Mercado Livre. Em 2020, 2021, eu tive o privilégio de montar uma marca, juntamente na empresa que eu trabalhava, e nós fomos um dos líderes de vendedores, os líderes de cadeira de... Na verdade, era cadeira gamer, mas a gente competia na cadeira de escritório, e a gente teve o privilégio, mostrando o que a gente vai mostrar aqui, eu consegui levar a RacerX a ser uma das marcas mais vendidas no Mercado Livre na época da pandemia. Gabriel, explica um pouquinho sobre isso aqui. Bom, vamos lá. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com algum desses níveis aqui. Tem a primeira fase, que é o seguinte, a galera que está descobrindo, putz, eu quero vender online, eu vou buscar um produto, será que isso vale a pena? Como que funciona? Você começa a criar uma disciplina para você iniciar essa jornada. Essa fase é bem aquela que você está em descoberta, que você entende melhor o poder de um Mercado Livre da vida, que você começa a fazer o anúncio, que você faz uma primeira venda, você cola a etiqueta, você conhece as primeiras alegrias, que você está ali com uma despesa muito baixa, e é um momento assim de transformação, porque você pode estar hoje no emprego ou, sei lá, só no negócio físico e começa a entender o poder do online. Normalmente, essa é uma fase de muitos momentos bons, porque cada venda que pinga, você tem o controle total, você vai ver aquilo acontecer na tua frente, e aquela coisa de sentir como que funciona o dia a dia. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é quando você começa a migrar de vendedor para gestor. Quem aqui está dentro do range de 50 a 200 mil? Levanta a mão para eu dar uma olhada. Tem muita gente aqui que deve estar com dificuldade de delegar funções, contratar funcionário, treinar o funcionário não faz do jeito que você faz, você fica irritado. Você queria que várias pessoas fossem iguais a você para tocar a operação. Deixa eu te dar uma notícia. Isso não vai acontecer. O segundo nível da fase de negócio, existe um problema. O faturamento cresce e a despesa também, né? Então a gente começa a ter um problema. A gente vê dinheiro no mercado pago, mas não vê dinheiro no banco. E aí depois você tem dificuldade para pagar. Mas nesse momento, é um momento onde você precisa esticar o seu nível de conhecimento. Você precisa começar a pensar como um empresário e deixar de pensar como um vendedor. Por quê? Porque você vai começar a olhar a concorrência. Você vai ter que começar a desenvolver pessoas. E tem gente aqui que nem gosta de contratar. E a gente tem que desenvolver pessoas. A gente tem que começar a desenvolver pequenos e simples processos. E essa é uma fase crucial para você ir para a próxima fase. Que fase que é, Gabriel? Vamos lá, que o tempo é curto. Temos só mais 21 minutos. Lucão, a gente vai ter que continuar esse papo depois, hein? Vamos organizar isso. Alguma coisa aí, cara. Mas é o seguinte, na terceira fase, e galera, isso aqui é inevitável para todo mundo. Todo mundo passa por isso. A descoberta, depois você começa a ver que tem despesa, que tem vários outros problemas, começa a virar uma empresa para valer. Aí entra nos 200 a 1,5 milhão por mês. Que não adianta. Você vai ter que fazer um movimento tributário, que pode ser, não que eu esteja recomendando, né, mas abrir vários CNPJs, ou migrar para lucro real, presumido. Vai ter que otimizar, vai ter que enxugar, para você escalar um pouco melhor. E tem o comercial 2.0. Gravem isso. É isso que a gente vai trazer para vocês, com um exemplo prático. E aqui tem gente que está assistindo que faz isso. Eu já vi o cara aqui. Mas, enfim, nos 200 a 1,5 milhão, o jogo é outro. É otimização, organizar, senão você não passa para a quarta fase. Quando nós vamos para a quarta fase, que é uma fase de expansão exponencial, você passa a entrar num outro nível de jogo, porque tributarmente você vai estar bem organizado, você vai ter muita gente, você passará a contratar aqueles coordenadores que parece que não fazem nada, mas fazem sim, cuidam da parte tática do seu negócio. Vai acontecer uma outra coisa, você vai poder fazer uma expansão em ecossistema. Ou seja, o Gabriel, ele tinha um negócio chamado Enviando. Por que você acha que ele tinha um negócio chamado Enviando?
É porque ele estava construindo um ecossistema de negócios, onde ele começou a construir pequenos castelos para formar o seu reino. As empresas que eu trabalhei, e uma delas, uma das grandes empresas de tecnologia do país, tinham 6 ou 7 unidades de negócio que nós chamamos de BU, como o Mercado Livre, que tem Mercado Envios, Mercado Ads. Então, é crucial você estruturar isso. E uma outra coisa, governança. Como é que você organiza essa empresa? Chega um momento, quando você chega nesse nível, você vai trabalhar com um conselho, você pode ter um conselho para poder ajudar você a expandir os seus negócios, e você passa a ser o cara do seu negócio, para você expandir para a casa do bilhão. Tudo certo? Então Bora explica lá. essa tática aqui, ó. Então tá. O que a gente trouxe aqui para vocês, para fazer uma mescla legal, é o Comercial 2.0. Vocês começam a entender que a compra, ela é a última etapa do processo. Por quê? Tem que organizar financeiro, otimizar. Quando você tem essa mentalidade que a compra é a última parte, que você pode aumentar muito a tua margem antes, o teu jogo muda. Porque quando a gente fala de Mercado Livre, Marketplace em geral, mas Mercado Livre em especial. Se eu falar assim, quem aqui tem uma margem gigante? Cara, 1 ou 2 vai erguer a mão. É competitivo pra caramba. Então, quando você começa a aprender alguns segredos da parte de negociação, você ganha um empurrão a mais. A compra, ela é a última etapa do todo. Gravem isso. O que eu acredito também, que no presencial, na negociação presencial, você faz os melhores negócios. Eu sou de Curitiba. Toda vez que eu venho para São Paulo, eu marco reuniões em parceiros comerciais. Galera, acontece, uma reunião ela é diferente presencialmente do que o WhatsApp, do que call. Pode acreditar, principalmente com os grandes fornecedores. Você entra numa sala, às vezes você conhece alguém que você não teria contato num WhatsApp da vida, e o jogo muda. Eu sempre fiz isso e isso funcionou. O último dia do mês é all-in. O all-in do poker é diferente do all-in que está ali. Por quê? Porque nesse all-in aqui, você sempre ganha. Os grandes fornecedores, as estratégias que a gente vai passar aqui, para os grandes fornecedores, eles têm metas para bater e eles vão derreter preço no último dia. E você só vai comprar se valer muito a pena. Às vezes vale a pena você esperar para fazer ali o teu all-in, que você vai ganhar. Você vai conseguir uma redução considerável de preço. E isso acontece só nos grandes fornecedores. Eu tenho amigos meus que vendem literalmente mais de 50 milhões por mês no Mercado Livre. 50 milhões. Todo dia útil, todo último dia útil do mês, ele está presencialmente nos fornecedores. Ele está lá, cara, ele chega cedo e vai conversando. E ele só vai fechar o negócio se for bom. O pior que vai acontecer é, puta, hoje não deu negócio. E você entendeu por que você tem que delegar funções dentro da sua empresa? Porque às vezes você vai estar empacotando porque vendeu bem no fim do mês, nem todo mundo vende bem. E você perdeu a oportunidade porque não soube delegar funções. Exato. E as grandes marcas, tem algumas aqui, elas têm verbas absurdas. Sabe uma grande marca que tem verba? O Mercado Livre. Ele tem um departamento de marketing que ele pode fazer um impulsionamento de dinheiro em algumas coisas. Nós estamos tocando agora o projeto do Polo. Cara, tem um incentivo absurdo para quem vende moda no Vale do Itajaí. Isso é um bust que o Mercado Livre ele aplica, assim como os grandes fornecedores. Tá? Você precisa de fornecedores sérios. A estratégia que a gente vai mostrar aqui, vocês precisam de fornecedores bons, grandes marcas. Porque pode ter o fornecedor do centro de São Paulo, que não estou falando que ele não é sério, não é isso. Estou falando que ele não tem esse orçamento de verba de marketing que ele vai aplicar para você, ou esse desconto poderoso. Tá? Os rebates, você vai conseguir ter uma cadência disso ao longo do tempo. Galera, é dinheiro. Isso aqui é a margem que pode faltar para você no final do dia. Não caia em algumas armadilhas, porque quando a gente fala de uma relação comercial, sempre tem um vendedor que fala assim, pô, eu tenho um negócio incrível, exclusivo para você. Só para você. Só para você. O tal produto que era 100, está 50. Para comprar hoje. Para comprar hoje. Se
esse vendedor que está com uma faca no pescoço, que ele tem que bater meta, se ele está com esse discurso para todo mundo vai ter esse desconto. Logo, vai dar na mesma, vai dar ruim. Você tem que se certificar que essa bomba não está no teu colo. Como que você pode fazer isso? Existe uma estratégia muito conhecida que é a proteção de preço, que é o price protection, que a galera fala no mercado. Cara, você vai fazer uma compra, um all-in no final do mês, que você está um pouco inseguro, se o cara está garantindo, você consegue colocar uma proteção de preço de tal maneira, e cara, isso é normal, tá? Que se o preço cair, aquilo volta em rebate para você. Eu estou falando aqui num processo que você já passou pelo começo, já entendeu que é uma empresa, que você já está evoluindo a tua parte tributária, que você está buscando ali esses rebates para ter abatimento em boleto, ou até mesmo dinheiro na tua conta, ou quem sabe, uma verba de mídia. E assim, vai arriscar alto, tem que ter risco dos dois lados. Eu nunca fiz negócio gigante, onde o tomador de risco fosse apenas eu. Tem que alinhar com a parceria com o fornecedor. Chega lá, bicho, fala assim, pô, compro com você há tantos anos, sempre honrei todos os pagamentos, a gente está junto nessa, vou fazer uma compra que é 50 vezes maior do que eu faço normalmente, e eu quero que você esteja junto comigo nessa. Galera, fornecedores sérios fazem isso. É importante, quando você vai entrar numa mesa de negociação com uma grande empresa, entre com um projeto. Tenha um projeto de compra. Tá? Por quê? Porque quando você apresenta um grande projeto, ou seja, algo que provoque o seu fornecedor a trabalhar com você, você mostra o nível de seriedade que você quer levar àquela negociação. Às vezes, eu como atuando numa grande empresa, eu via os grandes varejistas trazendo essa provocação para dentro. Do tipo assim, cara, eu preciso que por exemplo, nesse notebook, eu tenha somente a linha i5. A gente tem um projeto de crescimento na linha 5 de tantos milhões de reais para a gente trabalhar na Black Friday. O que você consegue me ajudar? Quando você traz um projeto, você tem pelo menos um começo e um meio e um possível fim, você traz muito mais confiança para quem está te ouvindo. Por que eu estou falando isso? Porque o Gabriel participou como comprador, eu já participei como vendedor. Eu atuei na área comercial. Então, quando a gente tem isso, a gente olha para o fornecedor e fala, eu tenho o comprador A e B. O A me fez uma oferta, o B me trouxe um projeto, vou trabalhar com quem? Então, por isso é importante você ter um começo e um meio fim do que você quer fazer. Isso é muito importante. Boa. E existem vários fornecedores que têm rebates fixados do que você compra com ele. Eles falam assim, Gabriel, isso não acontece comigo, acontece só com você. O fornecedor ele não vai te contar. É uma carta na manga que ele tem. Pergunta. Um exemplo, eu vendi muito PlayStation, eu comprava diretamente com a PlayStation. O que eu tinha em contrato com eles? Tudo que eu comprava na Play, em 6 meses, era somado e 1% voltava para mim como verba. Quando a gente fala de um ticket alto, é muita grana na mesa. Então, perguntem, questionem. O fornecedor ele não vai chegar para você e falar assim, pô, eu tenho aqui uma verba para você. É uma carta na manga que ele tem na negociação para bater a meta dele. Tanto que tem esse exemplo aqui, ó. Esse é um fornecedor nosso, onde a gente colocou uma meta de compra. Olha, se a gente bater 800 mil em compra, num período específico, o que a gente consegue como rebate? E eles deram a bonificação para a gente de 48 mil reais. A gente comprou 800 mil e voltou 48 mil para a gente. Galera, isso é grana pra cacete. E como eu falei, tem gente aqui na plateia que faz isso. Sabe um cara que faz isso? O Léo, ali da... Te peguei agora, ergue a mão aí, só para você passar um pouquinho de vergonha. Pegou lá no pulo. O mais engraçado é que é cliente nosso. Exatamente. Não, é nosso mentorado e o Lucão também atende ele. Do ads dele. Mas essa estratégia, um dos maiores vendedores do Mercado Livre, vende muitos milhões. Né? Muitos milhões. Só que ele faz exatamente essa estratégia de buscar rebates que podem ser aplicados dependendo da negociação que você faz. Então, esse é um exemplo real, onde a gente bateu uma meta, voltou 48 mil reais, e tem gente que trabalha só como a lucratividade, com grandes volumes, onde parte do lucro está no rebate, está nesse comercial 2.0. Tanto que eu posso dizer para vocês o seguinte, que todo grande fornecedor faz isso.
certo? Tem um desenho aqui, que é bem legal, que eu acredito sinceramente, que o que vai te dar a grande escala da fase 3 para 4 é quando você tem todo esse desenho funcionando aqui. Tá? Desde você ser um parceiro confiável, quer ter bons processos, que você tem que vender. A gente vende a todo momento. A gente não vende só para o consumidor final. A gente vende para o canal de venda, para um Mercado Livre da vida, um marketplace que você chega assim e fala, olha o potencial que eu posso chegar, aonde eu posso ir. Você está vendendo o teu peixe ali. Você vende para o teu time. O teu time tem que entender o que você está construindo. Então, quando você vira esse parceiro confiável, você tem tudo isso aqui em volta que vai te dar um poder grandioso em vendas. Aqui tem um resultado exponencial. E, galera, eu não estou falando assim, pô, uma venda de 50 milhões, 100 milhões. Estou falando de uma venda saudável. Tá? Que você consiga ter ali, no final, 10%, 12% de margem. Dá para você fazer, desde que você vai escalonar. Agora, antes de passar aqui para o Lucão, existe uma modalidade de rebate também, que você, negociando com o fornecedor, ele pode falar assim, eu não consigo para você abatimento em boleto, eu não consigo para você dinheiro na tua conta, mas eu consigo o seguinte, eu consigo te ajudar na parte de publicidade. Então, ele paga a tua publicidade. Bom, para falar um pouquinho disso, eu quero usar um pouquinho, para falar um pouquinho de como estar do outro lado. Por quê? Porque em algumas vendas, para quem trabalha com tecnologia sabe que às vezes março é o mês que se compra para Black. E aí o que acontece? Começam as negociações. Normalmente, nós como companhia temos um limite de rebate. E a gente vai distribuir por tamanho de projeto, por tamanho de compra. E o que acontece? Todas as vezes que a gente fazia isso, nós esperávamos pelo menos do grande varejista algo que mostrasse o que aconteceu com aquela verba. Mas a gente já sabia que normalmente eles trabalharam girando ou na margem negativa ou no 0 a 0, e eles usavam exatamente a verba para poder cobrir e ter ali um pouco de lucro. E aí, pensando nisso, eu comecei a pensar e comecei a aplicar com alguns clientes falando assim, e se a gente buscar o fornecedor falando que nós vamos trabalhar com o produto dele no marketplace desde que fique uma parte em verba publicitária, o que dá para fazer. E com isso, eu quero te mostrar algumas coisas de como usar esse tipo de verba. Tá? O que é importante? Pense que isso é um cheque, não é um cheque de rebate, é um cheque de confiança que você recebe nas mãos. Por quê? Porque ele está tirando a verba de outro lugar da companhia para colocar na sua empresa. Então, é importante você ter responsabilidade com o rebate que você recebe. Outra coisa importante, não vai fazer milagre você fazer qualquer campanha publicitária de qualquer jeito. E eu falo isso porque hoje eu atendo mais de 170 clientes em gestão publicitária no Mercado Livre. O que acontece é que as pessoas acham que simplesmente fazer de qualquer jeito, vou gastar a grana, o importante é gastar a grana. E não. O importante é você encontrar um equilíbrio entre potencializar o resultado e gastar a verba que lhe foi dada. Todas as vezes que você tratar com carinho essa verba, sabe o que vai acontecer? O fornecedor vai financiar o crescimento dos seus anúncios e das suas vendas no Mercado Livre. Por isso que é importante você usar com estratégia. Por favor, entenda que todas as vezes, caiu 48 mil reais na conta do Gabriel. Imagine se, numa hipotética, ele faz mais 800 mil reais com os 40 mil reais dele, ele faz um ROAS médio de 20. E às vezes o marketing da própria companhia não consegue fazer um ROAS de 20. Porque normalmente as agências de marketing fazem normalmente um ROAS de 7, 8. Imagine quando o gestor da verba olha isso e fala assim, para quem eu vou distribuir a verba? Ele vai distribuir para quem? Esse é o ponto. Distribuir para quem trata melhor essa verba. Eu vou mostrar para você uma coisa que dá para fazer com Ads, que eu preciso que você tire foto. Porque eu não vou conseguir explicar tudo para vocês. Tá? Por quê? É importante mostrar que todo trabalho em Ads, você começa trabalhando com uma base. Ads é algo que você precisa construir, não é miojo, é costela na churrasqueira. Precisa ter tempo, você precisa otimizar, buscar aquilo que realmente faz sentido para potencializar os MLBs. Então, normalmente, quando você tem um acordo de rebate, o que vai acontecer aqui é que a fornecedora,
vai passar para você aquilo que você precisa potencializar. E vai você, como gestor, potencializar isso e buscar as oportunidades dentro daqueles MLBs, ou seja, dentro dos produtos, dos SKUs, que você vai precisar acelerar. Com isso, você vai escolher os produtos que realmente impactaram no resultado. Aí você vai redistribuir a verba para aquilo que você está potencializando e para aquilo que você está posicionando. Entende? Então, com isso, você vai conseguir criar um ecossistema publicitário que traga muita responsabilidade com a verba do fornecedor. E uma coisa que eu quero que você frise, Insight Ads. Uma coisa que eu sempre quis quando trabalhava na área comercial e dirigia a área comercial, era pelo menos receber um relatório, Gabriel, do que foi feito com o dinheiro. E eu nunca tive. E nós tivemos um caso há pouco tempo na nossa assessoria, onde nós fizemos isso com o fornecedor. O que aconteceu com o fornecedor? Nós começamos com R$4.000, trabalhando com rebate, né? O que a gente fez? A base que você acabou de tirar foto. A gente pegou e selecionou os produtos que o fornecedor pediu. O nosso cliente foi atrás do preço, foi atrás de toda a oferta, e nós começamos a trabalhar. O primeiro mês a gente teve um ROI relativamente baixo, que foi o começo da estratégia. Entende? Depois, no segundo mês, a gente conseguiu sair de uma verba de 4 para 8. Por quê? Porque nós reportamos para o cliente o que foi feito com o dinheiro. Nós mostramos para o fornecedor, olha, você nos deu 8.000, eu transformei 8.000 em tantos mil. E aí a gente potencializou, né? Uma outra hora a gente pode contar sobre como potencializar o Ads em si, né? Que a gente vai deixar para um outro momento bem especial. No terceiro mês, olha o que aconteceu. Nós conseguimos um ROAS maior do que uma agência comum de publicidade, que trabalha com ROAS médio de 7, nós conseguimos entregar um ROAS de 12. E aí eu te pergunto, se o cara está na mesa para dar um rebate para alguém, ele vai dar para quem conseguiu o maior ou o menor ROAS? Esse é o ponto. É você conseguir tratar com responsabilidade, com muita seriedade, para você potencializar o seu resultado no mercado livre. E você já deveria sair daqui pensando em quais fornecedores você vai pedir o rebate. Está proibido você pedir na mentoria do e-commerce puro ou pedir na assessoria da Rimmel Corp, pelo amor de Deus, não use isso contra a gente. Mas o que eu quero dizer é que se você sair daqui pensando com essa cabeça, você vai virar o seu jogo no mercado livre nas duas pontas, tanto na área publicitária quanto na área comercial, para você potencializar os seus resultados. E só fazer uma adendo aqui rapidão. Claro. A publicidade, isso não é só para o Mercado Livre, site próprio também, tá? O patrocinado, ele te ajuda mais, ele vai te ajudar. É um bem bolado sempre entre patrocinado e orgânico. Sempre. Tá? Você vende até em site próprio, tá? Você consegue performar mais na parte de patrocinado se a sua parte orgânica estiver bem organizada. Porque existem inúmeras campanhas que elas são basicamente automáticas. E elas vão entender desde ranqueamento de páginas, coisas do tipo. Então, não são coisas separadas. É sempre uma coisa só. É publicidade. E ela pode ser orgânica ou ela pode ser paga. Tanto o Mercado Livre quanto outros canais, principalmente site próprio. E é importante a gente poder ressaltar que o fundo da negociação é: eu vou usar o dinheiro para ter mais venda, para posicionar o meu anúncio, vender mais organicamente e comprar mais. É importante, Gabriel, falar que a gente não vai ter mais tempo. E agora? Infelizmente. São só 30 minutos que a gente tem aqui. A gente até quebrou a cabeça, o que pode fazer. A gente tem um convite para vocês. A gente vai continuar essa explicação, mostrando tela do computador, mostrando, fazendo campanha, fazendo um monte de coisa. Quem quiser participar, só escanear o QR Code. Vai ser dia 2/10, às 14 horas. Vai estar lá eu, o Lucão, a gente vai fazer uma aula em conjunto que vai explicar tudo isso no detalhe, tirar dúvidas, vai rolar perguntas e respostas. Então, quem quiser pode escanear e participar. Outro ponto também é que nós vamos ficar aqui rapidinho no stand do e-commerce puro. Quem quiser conversar dos N variados dores, gestão financeira, tributário, logística, gestão de pessoas, registro de marca, publicidade, a gente vai estar ali e quem quiser trocar uma ideia vai ser bem legal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, desfrutado, que vocês possam aplicar na operação de vocês e muito obrigado. Obrigado.